Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. E nessa aula a gente vai falar sobre os 5Ws e 2Hs, que é uma framework que pode guiar um pouco como você vai formular a sua solução, principalmente quando eles pedem para você propor um projeto, propor um investimento, propor algo, uma solução que eles possam fazer com a implementação dele, né? Então, às vezes eles vão te pedir, dá uma ideia de um produto. Então, você vai bolar o produto e a solução e vai apresentar isso para eles. Alguns cases vão pedir que você fale como você vai implementar. Então, eles vão te dar, às vezes, até alguns constraints, alguns requisitos. Então, você tem 100 mil reais para gastar, você tem um ano para fazer, você tem, enfim, te dá algumas coisas à disposição e fala como você vai implementar isso. Então, essa framework é especialmente útil para essa parte de implementação, porque ela guia os principais pontos que são importantes pensar e planejar para quando a gente vai implementar alguma coisa. Então, eu vou só compartilhar minha tela aqui para a gente ficar olhando para o que é. Então, 5Ws, 2Hs, de novo, né? Como a maioria das coisas vem do inglês. Então, os W são os what, who, why e o H são os how e how much. Vamos olhar no português. Então, vamos começar pelo que. O que é, qual é o projeto, qual é a solução, o que você quer implementar, o que você quer ter no final. Então, no final eu quero ter uma planta que rode totalmente digitalizada. Então, o que é uma smart factory que produza tal coisa e que não precise de, sei lá, operários na fábrica porque ela vai ser totalmente digitalizada. Esse é o seu o quê. Então, isso é o que você realmente quer implementar. Agora, os outros, eles entram muito mais sobre, né, o processo da coisa. Então, vamos entrar em um pouco mais de detalhe, tá? Você quer implementar uma Smart Factory. Mas onde você vai fazer isso? Então, em que área do Brasil você vai implementar isso? Vai ser junto com alguma fábrica que a gente tem? Ou vai ser dentro de uma universidade? Ou vai ser em algum lugar completamente novo, porque a gente quer chamar um pouco mais de atenção? Vai ser dentro de um polo industrial? Onde a gente quer colocar essa fábrica? Por quê? Né? O why. Por que isso é importante? O que isso vai trazer pra gente? Isso vai trazer. Isso é mais um teste, é um jeito da gente aprender um pouco mais sobre digitalização. Isso é uma coisa que vai trazer também muita mídia sobre a gente, né? Vai ser a primeira Smart Factory aqui do Brasil, que você, né? Tô inventando as coisas, gente. A gente tá fazendo isso porque vai diminuir o custo de produção dessa coisa, ou porque vai diminuir a emissão, ou vai diminuir enfim, hoje a gente vai tornar esse produto mais acessível, mais barato, porque não precisa de tanta gente trabalhando, a gente vai conseguir diminuir o custo disso, ou porque a gente quer eventualmente usar isso na planta toda, então a gente vai usar isso meio que como um aprendizado, a gente vai começar com a intenção de expandir. Tipo, por que a gente está fazendo esse projeto? O que justifica o gasto, o tempo, a dedicação, os riscos que a gente vai correr para fazer esse projeto, qual que é a justificativa disso? E geralmente, por mais que a gente tenha uma história bonita para contar, que seja de meio ambiente, ou de digitalização, ou de, enfim, você tem que ter motivos financeiros, geralmente. Você tem que ter alguma justificativa de o que isso vai trazer, mesmo que seja indireto, mesmo que seja tipo, isso vai ser mais caro, mas vai trazer tanto marketing, vai trazer tanta imagem boa da empresa que a gente vai vender mais. A gente vai conseguir cobrar mais os outros produtos, vai, enfim. Tem que ter uma justificativa financeira na grande maioria das coisas. Aí, quando? Quando que a gente vai entregar isso? Quanto tempo a gente precisa para essa planta ficar pronta? Se a gente começar a construir hoje, a gente precisa de 2 anos. Então, beleza. Então, daqui 2 anos a gente vai ter essa planta pronta. Então, o prazo, em alguns casos, eles vão dar o prazo para vocês vão ter que fazer algo que seja possível ali dentro, ou vocês vão ter que estimar quanto tempo vai durar, dependendo de quais são as fases que precisa. Precisa de design, precisa, né, nesse caso, tem que fazer o design da planta toda, aí tem que construir, aí tem que testar todos os sensores, enfim, quanto tempo a gente vai rodar teste até falar, não, a planta realmente agora está operacional. Então, qual é todo o trabalho que está envolvido ali, que na verdade é já o como, mas isso que vai te dar a estimativa do prazo. Aí só antes, indo no último W, que é o quem. Então, quem que vai fazer isso? Qual departamento vai ser responsável? Quem que vai liderar esse projeto? Quem que vai financiar esse projeto? Geralmente, né, você tem uma distinção de quem está pagando pela coisa, quem está realmente executando a coisa, quem vai colaborar ali no meio,
quem vai participar disso, a gente vai contratar terceirizados para ajudar, quem são os fornecedores, enfim, todo mundo que estiver envolvido estaria dentro de quem, mas principalmente, quem vai liderar e quem vai pagar por isso, né? E as outras pessoas você pode, quanto mais detalhe você entrar, depende de quanto tempo vocês têm e quanto detalhe eles pedem, né? Então, no quem entraria todo mundo e suas responsabilidades dentro daquele projeto. Aí no how, que é o como, é o que precisa ser feito para chegar lá. Então, a gente precisa agora garantir o investimento, então a gente precisa agora de, sei lá, 2 meses até apresentar para a liderança um projeto, uma proposta. Quando a gente ganhar o aceite disso, aí a gente tem que fazer, tem toda a fase de design, que vai durar 3 meses. Depois disso, a gente precisa fazer, como chama isso? Licitação. Não sei se é licitação que chama para empresa privada também, mas a gente vai abrir para os fornecedores fazerem a oferta de quanto eles vão cobrar por aquele equipamento. A gente tem que fechar todos os contratos. Então, isso vai demorar ali 3 meses. Na verdade, 3 meses é muito pouco. 6 meses de negociação com o fornecedor até comprar todos os equipamentos. Enquanto isso, a engenharia está terminando de montar o design, terminando de montar todos os sensores. Aí a gente vai entrar na fase de construção, aí vai ficar aí 1 ano construindo. Aí depois tem a fase de teste. Então você vai descrever o que precisa ser feito para entregar essa Smart Factory que você decidiu que você quer entregar. E how much é quanto que isso vai custar. Quanto que isso vai custar para comprar o terreno, para comprar os equipamentos, para pagar todos os engenheiros que estão envolvidos no projeto, para pagar a construtora, para pagar, assim, tudo. Quanto que vai custar esse projeto? E isso, de novo, são muitas estimativas e você tem que, quanto mais você quebrar o problema, deixa eu mudar aqui para mim. Quanto mais você quebrar o problema em pedaços menores, melhor você consegue estimar. Então, é muito difícil falar quanto que vai custar a planta. Não sei, mas tá, quanto vai custar um jogador de calor? Quanto vai custar tal coisa? Quanto vai custar esse equipamento? Quanto vai custar um cano? Você tem que quebrar um pouco mais. Lógico, gente, um exemplo de Smart Factory é muito complexo. Vocês não vão oferecer uma coisa assim no case de vocês, né? Vai ser uma coisa muito mais simples do que uma coisa tão engenharia como que eu tô falando. Mas a ideia vai quebrando, até que seja uma coisa que você consiga estimar. De maneira geral, num projeto real dentro de uma empresa, a gente teria que incluir o custo de horas das pessoas. Então, no how much, talvez você teria que colocar quantos recursos você precisaria de pessoas trabalhando ali. E dependendo do esquema da empresa, aquilo teria um valor numérico de custo ou não. Mas no caso de vocês, eu não colocaria, eu só colocaria custos externos. Então, o que que a empresa realmente vai ter que criar uma nota para comprar aquele serviço. Então, não colocaria salário das pessoas envolvidas dentro dessa descrição de curso e. Descrição de custo, não de curso, louca. Dentro dessa descrição de custo, eu não colocaria salário. No máximo, eu colocaria estimativa de horas, mas eu acho que isso talvez seja um pouco complexo demais do que vocês precisam. Coloquei só então o custo de coisas que a gente vai comprar ou salário de pessoas que a gente vai contratar especificamente para isso. Então, se você pega uma terceirizada para construir, então talvez aquele custo vai ser um custo do projeto, né? Então, as pessoas que estão lá, os pedreiros, os eletricistas que estão ali trabalhando, estão dentro do custo do projeto. Mas eu não vou colocar a pessoa de RH que cuida do time interno, eu não vou colocar a pessoa de projeto que trabalha ali, eu não vou colocar, né, tudo que for interno eu não vou colocar no custo. Talvez eu colocaria como custo de hora. Mas eu acho que isso fica um pouco complexo demais para vocês. De maneira geral, como vocês têm um tempo muito limitado, vocês não vão conseguir entrar em tanto detalhe. Mas não tentem criar soluções mirabolantes se vocês têm 100 mil reais. Então, se eles estão te dando 100 mil reais, eu acho que é uma coisa que vocês podem tentar propor algo pequeno. E se vocês tiverem uma ideia grande, falar, a gente vai usar o sucesso desse projeto pequeno para justificar um projeto maior. Mas se vocês querem falar que vocês querem fazer uma Smart Factory quando vocês têm 100 mil reais, é tipo, não vai acontecer. Agora, pode ser que eles estão querendo que vocês façam ideias mirabolantes e estão botando 100 mil reais lá porque eles são, né? Enfim. Pode ser. Mas se vocês tiverem uma ideia muito legal, eu apresentaria como uma segunda opção. Tipo, como. A gente vai fazer esse projetinho pequeno agora, a gente vai. Como a gente tem um tempo muito. Tem 6 meses, 100 mil reais, é muito pouco tempo, muito pouco dinheiro. Então, esse projeto a gente sabe que a gente consegue implementar, a gente vai fazer isso, vai melhorar a imagem. E por causa dos ganhos
né, desse projeto e por causa da imagem e enfim, que seja, a gente vai, então, no segundo momento, implementar isso, isso e aquilo. Desse jeito, vocês conseguem vender a ideia de vocês, que é super legal, mas sem parecer, sem noção de tipo, cara, não dá pra fazer isso com 100 mil reais, entendeu? Então, não deixe com que esses pré-requisitos matem muito a criatividade de vocês, mas tenham uma noção do que dá para ser feito. Principalmente quando eles colocam números muito pequenos, assim, tipo, meu, 100 mil reais. Não dá pra fazer muita coisa, não. Então, tipo, quando falar, construir uma nova fábrica. Nunca. Você mal constrói um puxadinho em casa com 100 mil reais. Tipo, construir uma fábrica, abrir um novo centro de... Não, não funciona. Então, se vocês tiverem uma ideia que seja muito cara e eles colocaram um limite de dinheiro, minha sugestão é falar como, tipo, no segundo momento a gente quer fazer isso, isso e aquilo, porque a gente acha que tem muito potencial nessa direção, então a gente vai ter essa primeira pequena vitória para ganhar mais força para o nosso projeto. E aí, no segundo momento. Beleza, galera? Mas usem os 5Ws 2Hs para estruturar a implementação de uma solução, caso esse seja o exercício do case. Show?